Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todo o processo de fazer o caderno. Eu tô fazendo esse junk journal. Eu só não gravei a parte de selecionar os papéis. Geralmente eu pego vários papéis assim que eu não utilizo mais e papéis de revistas, livros e cadernos também. Também utilizei papéis de fichário, né? Enfim, porque sempre sobra papel de caderno, desses de 20 matérias, né? E fichário também eu usei durante um tempo e sobrou bastante porque eu acabei não utilizando mais, assim, eu usei durante um tempo, mas eu prefiro caderno mesmo. E, enfim, eu selecionei alguns papéis que eu tinha e reutilizei. Eu tenho trabalhado muito com reutilização, né, de papéis mesmo. Eu precisava reutilizar e eu até tentei achar um lugar que fizesse uma reciclagem, que fizesse que transformasse os papéis, né, em papel reciclado. Mas muitos lugares já, tipo, tinham bastante, né, e não precisavam coletar e tudo mais. Existem coletas também, mas que são mais de grande quantidade, né? E aí eu sempre gostei de junk journal, sempre vi as pessoas fazendo assim no YouTube, né? Principalmente canal gringo. A gente aqui não tem muito esse tipo de coisa assim de junk journal. É de reutilização de papel mesmo. Existem algumas interpretações diferentes sobre o que é um junk journal e tudo mais. Enfim, mas eu considero como sendo um caderno todo feito de reutilização mesmo, de materiais que iriam para o lixo, né? Enfim, eu achei interessante. Eu sempre quis fazer um vídeo assim de processo. De vez em quando eu fazia, né? Mas faz tempo que eu não faço. Dá um pouco de trabalho, assim, porque, enfim, né? Tem que deixar tem que fazer todo o processo no frame da câmera, né? Que tá gravando e tudo mais. Às vezes você não. Como é que se diz? Às vezes você acaba não se distraindo um pouco e tudo mais e tirando o papel, o processo, né? Do frame aí da câmera, mas enfim. E aí eu resolvi fazer o time-lapse mesmo, porque aí fica mais rápido e tudo mais. Até porque é um processo demorado, assim. Essa é a parte da costura que eu faço um miolo, né? Que aí eu junto todos os folhos, cada folho. Os folhos são os papéis dobrados, né? É um conjunto de papel que você vai costurar. E aí você transforma, quando você termina a costura, aquilo se chama o miolo, porque não está ainda com a capa, né? E esse é o processo que eu mais gosto de fazer. Às vezes a linha pode até dar um nozinho e tal. Isso estressa um pouco, mas com o tempo pega o jeito também. Tem a qualidade da linha, né? Não é a qualidade da linha, é o tipo de linha que você usa pra fazer a costura. É o processo que eu mais gosto de fazer, assim. Essa é a parte que eu não procrastino, assim, em fazer porque eu gosto. Já tinha, já tinha mostrado a parte de refilar os papéis, que é cortado com um estilete. E por muito tempo eu não fazia isso, porque achava muito difícil, né? E não é fácil, de fato. Tanto é que eu não faço com caderno com miolo pronto, eu faço por folho. Porque se eu fizer o miolo, né, costurar o caderno inteiro, para depois refilar, não fica legal. Isso aí eu já sei que o meu processo dá para refilar pequenas quantidades, assim. Então eu prefiro refilar pelo folho, né? E fica bom porque a capa sempre ultrapassa um pouco o miolo. Quando você faz um caderno, um livro de capa dura, ultrapassa um pouquinho o caderno, o miolo, né?
a altura e a largura. Então, as imperfeições, assim, do tamanho do papel não fica evidente. E é isso. E como é um trabalho artesanal, não tem essa necessidade também, né, de fazer perfeito, de ficar perfeito. E eu não gosto muito disso. Então, eu tento fazer da melhor maneira possível. E a capa, também demorei muito para fazer capa dura, porque eu achava que era muito difícil, né? E até que um cliente meu me, me recomendou, quer dizer, me encomendou, né? Fazer um caderno. Na verdade, ele queria fazer um caderno de couro. E aí, couro é mais difícil ainda, né? É o nível hard. Ele tinha me encomendado e eu não sabia fazer. Aí eu disse, olha, eu vou fazer, mas vai demorar, porque eu não sei ainda fazer capa dura e eu vou treinar um pouco antes de fazer o seu. E foi assim, né? Eu demorei bastante, porque ele tinha ganhado uns papéis antigos. Eram papéis realmente antigos, assim, amarelados, que ele ganhou de uma senhora. E aí ele me deu esses papéis, assim, eram uma quantidade bastante, assim, eu fiz mais eu fiz 5 cadernos, eu acho, com esses papéis que ele me deu. Eram muitos papéis, então não tinha como fazer um caderno, apenas um caderno com a quantidade que ele tinha me dado, né? E aí, como vocês viram, eu anotei as medidas, né? Porque você precisa anotar as medidas para poder cortar o papelão, né? Para fazer a capa dura. Então, você precisa se atentar às medidas, né? Senão vai ficar complicado. Enfim, fiz vários tipos de cadernos diferentes para ficar diferente, né? Enfim. E, enfim, aí durante esse tempo eu fui treinando, praticando a capa dura. Peguei várias informações pela internet, pelo YouTube e tudo mais. E encontrei a minha maneira, a melhor maneira possível de fazer sem que eu precisasse de comprar material novo e tudo mais. Então, tudo que eu faço é reutilização, né? Esse aí, como vocês podem ver, eu tirei de uma caixa de sapato. Eu posso utilizar esse papelão de caixa de sapato, né? Ou eu posso utilizar embalagem de sucrilho, de aveia e tudo mais. Só que como é mais mole, eu junto, sabe? Eu junto pra ele ficar grosso. Aí é só fazer, tipo, fazer as medidas e cortar mais de um tipo pra colar junto duas partes, né, de cada lado do caderno pra poder ficar um pouco mais grosso e ficar um pouco mais com cara de capa dura mesmo. A parte de fazer a capa dura, a parte da capa, né? Usa bastante cola pra espalhar bem. E é muita cola mesmo. Isso aí que eu tô fazendo não era pra ser exatamente assim, porque eu teria de colar o tecido numa cartolina, num papel mais grosso, para que não ultrapasse,
por exemplo, a cor do papelão não ultrapasse o tecido. Só que o que acontece? Esse tecido, ele é escuro. Então, ele não tem muita necessidade, ele não vai passar muito. E também tem a questão de passar a cola, né? Então, eu corri esse risco de passar a cola, mas felizmente não passou a cola. É porque tem que espalhar bem, né? A cola e tudo mais, não deixar muito excesso e aí não vai passar. Mas, dependendo do tecido, tem tecido que passa mais a cola, né? E aí você precisa fazer um trabalho um pouco mais delicado. O certo seria se eu colar a parte do tecido numa cartolina, para que ele ficasse um pouco mais grosso e sem o risco de passar a cor, né, do papelão transparecendo, né? Isso já aconteceu comigo. Inclusive eu tenho um caderno que ultrapassou e tudo mais, enfim. Mas isso aí é prática, né? Conhecimento através da prática, né? Que você vai fazendo, né? Então eu acho que ultimamente eu tenho feito muito bem, assim, as capas e tudo mais, né? Às vezes dá alguma, algum problema e tudo mais, mas assim, eu acho que faz parte. E essa parte aí eu tô fazendo cabeceado, que aí é um cabeceado, apenas o cabeceado ele tem uma função, mas nesse caso, a maioria dos cabeceados hoje em dia, a maioria dos cabeceados, né, é mais estético, né, uma questão mais estética e não funcional, porque o cabeceado funcional ele é costurado entre o miolo e o cabeceado, porque aí é o que vai dar consistência para o cabeceado, né? Para a pessoa tirar da estante com o dedo em cima do caderno, do miolo, né? E aí tem essa função, assim, de você poder tirar o livro ou o caderno do lugar e não, como é que se diz? Não prejudicar a capa, né? Mas nesse caso não tem muita necessidade de fazer algo nesse tipo, né? Eu acho que isso seria bom para um livro que você vai usar e por muito tempo. E um livro de capa dura, né? Obviamente, porque só se usa cabeceado na capa dura. Basicamente é isso. Mas enfim, é um processo assim que eu gosto muito de fazer. Eu amo fazer caderno, né? A gente faz aquela bagunça básica de quem... Toda pessoa que faz artes, que faz artesanato e etc., deixa uma baguncinha básica, né? Então, quando eu faço isso, eu tento fazer mais de um caderno e tudo mais, fazer projetos paralelos para não perder muito tempo. Porque enquanto você tá passando uma cola, esperando secar uma cola, você pode fazer outra coisa, entendeu? Pode começar a costurar outro caderno, por exemplo. Então, é muito vantajoso você quando começar um processo desse, fazer mais de um processo, né? Fazer mais de um caderno, porque aí você consegue, enquanto você espera a cola secar, você consegue fazer outra coisa enquanto isso. Basicamente, eu colei a folha de guarda, né, que foi também de material reutilizado, que foi de uma embalagem de presente que eu ganhei.
Enfim, colei, porque é a folha de guarda que junta o miolo com a capa, né? A folha de guarda tem essa função aí. Então é isso, basicamente. Praticamente eu terminei o caderno. É um junk journal de capa dura. Fica bem bonito mesmo. Eu vou colocar um bolso pra colar adesivos e papéis soltos, né? Eu gosto muito de usar isso aí. Eu me inspirei no Moleskine, né? Que depois outras marcas de cadernos fizeram o mesmo. Mas eu acho que surgiu no Moleskine. E basicamente foi esse o resultado. E até mais.